Tem também toda uma questão do impacto que isso tem na política brasileira e na imagem, inclusive, do presidente Lula. Alguns analistas acreditam, inclusive, que essa situação em relação aos Estados Unidos fez o presidente Lula melhorar a sua imagem e sua aprovação. Hoje saiu mais uma pesquisa falando sobre a aprovação do governo Lula e também fazendo aí simulações para as eleições de 2026. É a pesquisa Atlas Intel que saiu hoje e o governo Lula atingiu o maior índice de ótimo e bom, segundo essa pesquisa Atlas, divulgada nessa sexta-feira e que traz informações importantes aqui para que a gente possa analisar o governo Lula. Está aqui, ó, no telão, ótimo e bom 48%, ruim e péssimo 47%, regular 4,8%. Desde setembro, a taxa dos que dizem aprovar o governo Lula oscilou 0,4 ponto percentual para cima, já o que se afirmam reprovar teve uma queda de 0,2 ponto percentual. As variações foram dentro da margem de erro, mas vão mostrando uma subida aí em relação à aprovação do presidente Lula. A Atlas entrevistou 14.063 pessoas, mas são entrevistas feitas pela internet. Essa metodologia é importante de ser comunicada a você que acompanha e que recebe a informação de uma pesquisa. É uma pesquisa feita pela internet, com 14 mil pessoas, entre os dias 15 e 19 de outubro. A margem de erro é de 1 ponto percentual e o nível de confiança, segundo os dados aí, 95%. Vamos lá, Josias, essa melhora do presidente Lula, mas ainda não é um número tão alto assim, né? Não, não é um número alto, Fabiola. Essa pesquisa orna com outros levantamentos que foram divulgados recentemente, né? Claramente, o Lula está com um viés de alta, de recuperação nas pesquisas. Agora, embora as pesquisas todas o apresentem como favorito na eleição do ano que vem, e ele de fato à luz do cenário que se apresenta hoje, ele é favorito. Agora, a sucessão de 2026 está longe de ser um jogo jogado, Fabíola, porque, por hora, o Lula está jogando sozinho e, do outro lado, tem uma direita troglodita que está tropeçando nas próprias pernas. Os candidatos de direita são reféns da posição do Bolsonaro. O Bolsonaro, por sua vez, assiste à deterioração da sua situação criminal e também da situação política, porque, em função dos erros cometidos pelo Eduardo Bolsonaro, agora reforçados pelo Flávio Bolsonaro, esses erros que grudam no clã Bolsonaro o selo do antipatriotismo, esses erros deram um impulso adicional ao Lula. De resto, o próprio Lula, Fabiola, impulsionado pelos erros da oposição, ele também não está parado, né? Ele está fazendo o trabalho dele. Acaba de declarar, nessa passagem pela Ásia, que é candidato, estava lá em Jacarta fazendo um discurso oficial e, de repente, ele abre um espaço no discurso oficial, como tem feito nas viagens que realiza pelo Brasil. Ele abre um espaço, normalmente ali próximo do final do discurso, para transformar o púlpito oficial em palanque. E disse lá claramente, ele vinha dizendo que era candidato desde que tivesse boa saúde. Nesse pronunciamento de Jacarta, na Indonésia, ele já disse, vou ser candidato e estou me sentindo aqui um oitentão com saúde de 30. Então, ele já retirou o fator saúde do caminho, como se fosse um óbice. Não, agora estou bem e vou ser candidato mesmo. Então, formalizou. E ele já está, Fabíola, com um comitê de campanha pronto. Ele tem marqueteiro operando já na Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Aliás, a SECOM foi como que convertida num comitê de campanha. Ele tem a negociadora do seu comitê eleitoral, a Gleisi Hoffmann, que é a ministra, coordenadora política do governo. Nesse momento, a Gleisi está está rachando a direita, está rachando o centrão, demitiu aqueles apadrinhados do Centrão, apadrinhados por deputados que votaram contra o governo naquela medida provisória
que elevava a arrecadação do Lula, que forrava os cofres no ano eleitoral de 2026. Quem votou contra está tendo seus apadrinhados desalojados da máquina pública, e nesta semana a Gleisi Hoffmann está se reunindo com os líderes do Centrão que se dispõem a trabalhar com o governo. Os deputados do Centrão fez agora, acabou de fazer uma reunião com o Hugo Mota, presidente da Câmara, e lideranças do Centrão, primeiro com o PP, agora vai estar se reunindo com a União Brasil, desalojou os traidores e está oferecendo os postos no segundo, terceiro escalão do governo para aqueles membros do Centrão que se disponham a votar com o governo no Congresso e a apoiar a reeleição do Lula. E, de resto, o Fabíola acaba de completar o comitê eleitoral, o Lula, ao nomear o Guilherme Boulos para a Secretaria-Geral da Presidência. Então, ele já tem o marqueteiro, ele já tem a negociadora política e ele agora tem o animador das ruas, que é o Guilherme Boulos. Então, ele já compôs o seu time de campanha. Está operando dentro do governo agora o futuro comitê eleitoral do Lula. E, por último, ele começou a colocar na rua, Fabíola, programas adicionais, não mais aqueles, o restabelecimento do Bolsa Família, o revigoramento do Minha Casa Minha Vida. Não, agora tem coisa nova na vitrine. Então, ele já aprovou na Câmara e está para aprovar no Senado a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, acabou de anunciar a reformulação do sistema de financiamento de casa própria com um olhar voltado para a classe média e acabou de anunciar também um programa para injetar dinheiro em financiamentos para pessoas que queiram reformar as suas casas populares. Vão ter agora dinheiro público, dinheiro do governo, financiamento de bancos públicos para reformar as suas casas. Então, ele está, Fabíola, a mil. Ele tem o discurso, ele tem programas novos e ele tem o comitê de campanha já instalado dentro do governo. E, do outro lado, a última novidade é que o Flávio Bolsonaro quer que os Estados Unidos bombardeiem embarcações na Baía da Guanabara, na orla carioca. Então, diante de um cenário assim, o Lula é, de fato, hoje favorito. E é favorito porque o outro lado erra muito e porque ele começou a acertar. Agora, é preciso que, em algum momento, a direita coloque um adversário no palco, Fabíola. E aí vamos saber qual é o tamanho do favoritismo do Lula. Hoje, ele está jogando sozinho e está jogando bem. Interessante, né, Josias? Porque a gente sempre tem que ver essas pesquisas como uma fotografia do momento, e você traçou bem aqui. E aqui nesse gráfico é muito interessante a gente ver, desde o início do ano, o sobe e desce da aprovação do governo Lula. Em vermelho, desaprovação, em azul, aprovação, né? Em janeiro, a fotografia do presidente Lula estava bem ruim aí, né? Com 45% de aprovação, 51% de desaprovação. E aí foi subindo, aí eu acho que no pior momento do governo foi em maio desse ano, quando ele atingiu 53,7% de desaprovação. E aí foi oscilando, e agora a boca do jacaré se abre mais um pouquinho. Longe ainda de ser aquela coisa confortável, como você disse, porém, numa fotografia bem melhor. Eu queria trazer também aqui os dados relacionados às pesquisas de intenção de voto com os demais candidatos. Se os candidatos fossem os mesmos de 2022, Lula venceria com 48,8%. Né? Aí tem as imagens dos políticos. E é triste a gente ver aqui, né? É muito mais vermelho do que azul. Quer dizer, todos os políticos são muito mais mal avaliados do que bem avaliados, né? O Lula fica ali meio a meio, 50% de aprovação, 49% de desaprovação. Haddad, mais desaprovação do que aprovação. Geraldo Alckmin tem também mais desaprovação do que aprovação. E Hugo Mota, gente, Hugo Mota é o pior avaliado, Josias. Olha lá, 83% de negativo. Tá mal a situação para o Hugo Mota, hein, Josias? O Hugo Mota é o último aqui da fila. Depois tem... Mota, fala. Ele fez por merecer, né, Fabíola? Ele fez por merecer. Ele patrocinou recentemente no seu... ele errou muito, mas a cereja do bolo, ou a cereja do bololô,
em que se meteu o Hugo Mota foi a aprovação da PEC da blindagem, né? Que ele apressou a votação e tal, e deu no que deu, né? Ele foi gongado nas ruas, inclusive lá no estado dele. No estado dele ele estava no topo de uma lista que foi exibida nas ruas de políticos que não mereciam receber votos, né? Então ele realmente está mal avaliado e merece a avaliação tóxica. Cenários, você já falou um pouco sobre as eleições, né? Lula, mais do que candidato, anunciou, inclusive, oficialmente. Essa última pesquisa, ela traz os cenários de primeiro e segundo turno. De primeiro turno, quando ele é colocado ali com Tarcísio, Lula tem 51,3% e Tarcísio 30,4%. Lula venceria em todos os cenários, com todos os adversários. O mais forte aí na concorrência com o presidente Lula seria realmente, no segundo turno, seria o Tarcísio de Freitas, com 44% das intenções de voto de Tarcísio e 52% de Lula. Contra Michele, 52 para Lula, 43 Michele. Contra Jair Bolsonaro, o mesmo índice de Tarcísio. Porém, Bolsonaro está inelegível, né? Continuam fazendo pesquisa com o nome dele, porém ele está inelegível. 44 Bolsonaro, 52 Lula. E chama a atenção aqui também, Josias, não fizeram a pesquisa de segundo turno, mas acho que vale a pena a gente falar. Ciro Gomes que entrou agora no PSDB, ele aparece não muito bem posicionado, mas com 13%, num eventual primeiro turno de uma eleição presidencial. Queria que você falasse aí sobre outros cenários, né? Como é que você vê aí? Você acha que Ciro Gomes pode crescer? Ciro Gomes, Fabiola, a exemplo da Michele, ele até estava mais bem posto na pesquisa Quest, mas é preciso olhar também a rejeição. A taxa de rejeição do Ciro Gomes ela é muito alta, a da Michele também. O Tarcísio de Freitas ele está mais bem posto. Nessa pesquisa, ele está com 8 pontos de diferença, de desvantagem, né? Está 8 pontos atrás do Lula, num cenário de eventual segundo turno, né? E ele é um candidato em tese mais leve, porque a rejeição dele é menor e ele tem uma taxa de desconhecimento fora do estado de São Paulo que não é negligenciável. Então haveria um espaço em tese para transformar o Tarcísio num candidato competitivo. O problema do Tarcísio é outro, Fabiola. Embora ele apareça em todas as pesquisas e nessa novamente como o candidato oposicionista mais bem posto, ele ele deu alguns passos atrás. Ele estava avançando em direção à disputa nacional. De repente, ele enxergou o óbvio, né? O que é o óbvio hoje? É o fato de que a direita está pulverizada, né? O Bolsonaro, ao contrário do que esperava o Centrão, não enxergou a sua própria realidade, demorou a fazer o movimento que pareceria óbvio no caso dele, uma vez condenado ou prestes a ser condenado. Hoje ele já está condenado, mas inaugurou-se antes disso um movimento para antecipar o apoio dele a algum candidato. Por isso, todos os candidatos, inclusive o Tarcísio, acenaram com o indulto. Não, se o Bolsonaro for condenado, o Tarcísio foi explícito. Disse que indultaria o Bolsonaro, seria a primeira decisão dele caso chegasse à presidência da República. Mas o Bolsonaro, teimoso como ele só, ele se manteve, disse que não, que era o candidato, que tinha que ter anistia, que redução de pena não resolveria, e ele se mostrou intransigente, o quadro virou, o Lula se fortaleceu, o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, ajudou o Lula, se transformou na expressão utilizada pelo próprio Lula nos bastidores, o camisa 10 do time adversário, o time da reeleição do Lula, e hoje o cenário, os ventos mudaram. Então o Tarcísio tem uma reeleição ao governo de São Paulo provável. Ele não tem hoje, diferentemente do que ocorre no cenário nacional está o Lula jogando sozinho, sem adversários do outro lado, ou pelo menos sem adversários viáveis do outro lado. Em São Paulo, o quadro se inverte.
Você tem o Tarcísio, que assim como o Lula é situação em São Paulo, está no governo, está com a máquina na mão, e do outro lado não tem adversários na esquerda que se contraponham de forma competitiva com o Tarcísio. Então ele tem uma reeleição, como disse, provável em São Paulo. Não há adversários à vista. Todas as pesquisas mostram que o Alckmin perderia para ele, o Haddad perderia para ele, Guilherme Boulos perderia para ele, não há adversários. Então ele vai largar essa reeleição provável para um cenário em que o Lula ocupa a posição que ele ocupa em São Paulo, não faz nexo. Então ele deu um passo atrás, ainda outro dia comunicava ao Valdemar Costa Neto que não deve ser candidato à presidência, e as pessoas passaram a levar o Tarcísio a sério, passaram a enxergar como um dado da realidade essa inversão do jogo, que ele de fato vai ficar restrito a São Paulo. E aí vão buscar alternativas. Ratinho Júnior parece mais bem posto do que o Caiado, do que o Romeu Zema, mas o fato é que o jogo está desorganizado para o Tarcísio na esfera federal e está bem mais organizado para ele em São Paulo. Então isso reforça a posição, o favoritismo do Lula, Fabiola.